Pierre Bourdieu para uma sociologia da ciência. Capítulo 3. Por que devem as ciências sociais ser tomadas como objeto? Ao colocar o problema do conhecimento como coloquei, não deixei de ter presente no espírito as ciências sociais, cuja particularidade cheguei outrora a negar. Isto não por uma espécie de cientificismo positivista, como se poderia crer ou parecer crer, mas porque, muitas vezes, a exaltação da singularidade das ciências sociais é apenas uma maneira de decretar a impossibilidade de compreender cientificamente o seu objeto. Penso, por exemplo, no livro de Adolf Greenbaum, 1993, que lembra as tentativas de alguns filósofos, Habermas, Ricoeur, etc., para definir limites a priori a estas ciências, o que eu considero absolutamente injustificável. Por que razão afirmar que certas coisas são incognoscíveis? E isso, a priori, antes mesmo de qualquer experiência? Os que são hostis à ciência aplicaram e concentraram a sua fúria sobre as ciências sociais e, mais precisamente, sobre a sociologia, contribuindo assim, de certo, para lhe refrear o progresso. Talvez, pela ciência da natureza, já não lhes dar a oportunidade para isso. Decretam incognoscíveis algumas coisas, como o religioso e todos os seus substitutos, a arte, a ciência, às quais se deveria renunciar dar uma explicação. Era contra esta resistência multiforme às ciências sociais, como que Métier de Sociologie, Bourdieu, Chamboredon e Passeron, 1968, afirmava que as ciências sociais são ciências como as outras, mas que têm uma dificuldade particular em ser ciências como as outras. Hoje, não há dúvida de que esta dificuldade ainda é mais evidente e parece-me que, para realizar o projeto científico em ciências sociais, é necessário dar mais um passo que as ciências da natureza podem dispensar. Para descobrir o que está por excelência oculto, o que escapa ao olhar da ciência porque se esconde no próprio olhar do cientista, o inconsciente transcendental, é necessário historicizar o sujeito da historicização, objetivar o sujeito da objetivação, ou seja, o transcendental histórico cuja objetivação é a condição de acesso da ciência à consciência de si, ou seja, ao conhecimento dos seus pressupostos históricos. É necessário pedir ao instrumento de objetivação constituído pelas ciências sociais o meio de resgatar essas ciências da relativização a que estão expostas enquanto as suas produções continuarem a ser determinadas pelas determinações inconscientes inscritas no cérebro do cientista ou nas condições essenciais no interior das quais ele produz. Por isso, devem enfrentar o círculo relativista ou cético e quebrá-lo, utilizando, para fazer a ciência das ciências sociais e dos cientistas que as produzem, todos os instrumentos fornecidos por essas mesmas ciências e produzir, assim, instrumentos que permitam dominar as determinações sociais a que elas estão expostas. Para compreender um dos princípios fundamentais da particularidade das ciências sociais, basta examinar um critério que já evoquei quando levantei a questão das relações entre cientificidade e autonomia. Seria possível distinguir as diferentes ciências segundo o grau de autonomia do campo de produção científica relativamente às diferentes formas de pressão externa, econômica, política, etc. Nos campos com fraca autonomia, portanto, profundamente imergidos em relações sociais, como a astronomia ou a física na sua fase inicial, as grandes revoluções fundadoras são também revoluções religiosas ou políticas, que podem ser combatidas politicamente com hipóteses de sucesso
pelo menos a curto prazo, e que, como as de Copérnico ou de Galileu, subvertem a visão do mundo em todas as suas dimensões. Pelo contrário, quando mais autônoma é uma ciência, mais, como observa Bachelard, ela tende a ser o lugar de uma verdadeira revolução permanente, mas com cada vez menos implicações políticas ou religiosas. Num campo muito autônomo, é o campo que define não só a ordem ordinária da ciência normal, mas também as rupturas extraordinárias, as revoluções ordenadas de que fala Bachelard. Podemos perguntar-nos por que razão é que as ciências sociais têm tanta dificuldade em fazer reconhecer a sua autonomia? Por que é que uma descoberta tem tanta dificuldade em impor-se no exterior do campo e até mesmo no interior? As ciências sociais, e muito particularmente a sociologia, têm um objeto demasiado importante. Diz respeito a toda a gente, a começar pelos que detêm o poder, demasiado melindroso para que o possamos deixar à sua discrição, abandoná-lo apenas à sua lei. Demasiado importante e melindroso do ponto de vista da vida social, da ordem social e da ordem simbólica, para que lhe seja atribuído o mesmo grau de autonomia dado às outras ciências e lhe seja entregue o monopólio da produção da verdade. E, de fato, todas as pessoas se sentem no direito de se intrometer na sociologia e entrar na luta a propósito da visão legítima do mundo social, na qual o sociólogo também intervém, mas com uma motivação muito especial, que é permitida sem problemas a todos os outros cientistas, e que, no seu caso, tende a parecer monstruosa, dizer a verdade, ou pior, definir as condições em que se pode dizer a verdade. A ciência social está, portanto, exposta à heteronomia, porque a pressão externa que sofre é particularmente forte e porque as condições internas da autonomia são muito difíceis de instaurar, principalmente pela imposição de requisitos de admissão. Outra razão para a fraca autonomia dos campos das ciências sociais é o fato de, no período interior desses campos, no próprio interior desses campos, se defrontarem agentes desigualmente autônomos e de os investigadores mais heterônimos e as suas verdades endóxicas, como diz Aristóteles, terem, por definição, mais hipóteses de se impor socialmente aos investigadores autônomos. Aqueles que são dominados cientificamente são, com efeito, os mais inclinados a submeter-se às pressões externas, de direita ou de esquerda. É aquilo a que chamo de lei do iadonovismo. E estão melhor preparados, geralmente por defeito, para a satisfazer e têm, portanto, mais hipóteses de triunfar na lógica do plebiscito, ou do aplaudímetro, ou do audímetro. Deixa-se grande liberdade, mesmo no interior do campo, aos que contradizem o próprio nomos do campo e que estão ao abrigo das sanções simbólicas que noutros campos castigam os que faltam aos princípios fundamentais do campo. Aqui, proposições inconsistentes ou incompatíveis com os fatos têm mais hipóteses de se perpetuar e até de prosperar do que nos campos científicos mais autônomos, desde que sejam dotadas, tanto no interior como no exterior do campo, de peso social capaz de compensar a sua insuficiência ou insignificância, especialmente garantindo-lhes apoios materiais e institucionais, créditos, subsídios, cargos, etc. Ao mesmo tempo, tudo que define um campo muito autônomo e que está ligado ao fechamento do subcampo de produção restringido a si mesmo, como os mecanismos de censura mútua, é difícil de ser instaurado. Com poucos requisitos de admissão, logo censura muito reduzida, questões sociais muito importantes, a ciência social possui uma terceira particularidade que torna especialmente difícil
a ruptura social que é a condição para a construção científica. Vimos que a luta científica é arbitrada pela referência ao real construído. No caso das ciências sociais, o real é muito exterior e independente do conhecimento, mas é também uma construção social, um produto de lutas anteriores que, pelo menos a este título, continua a ser objeto de lutas presentes. Percebemos bem isto, mesmo no caso da história, quando se estuda acontecimentos ainda controversos para os contemporâneos. Por conseguinte, é necessário associar uma visão construtivista da ciência a uma visão construtivista do objeto científico. Os fatos sociais são socialmente construídos e qualquer agente social, como cientista, constrói tão bem como mal e pretende impor com maior ou menor força a sua visão singular da realidade, o seu ponto de vista. É isto que faz com que a sociologia, quer queira, quer não, e na maioria das vezes quer, seja parte interessada nas lutas que descreve. A ciência social é, portanto, uma construção social de uma construção social. Existe no próprio objeto, ou seja, na realidade social, no seu todo e no microcosmo social, no interior do qual se constrói a representação científica desta realidade, o campo científico, uma luta a propósito pela construção do objeto. Luta em que a ciência social participa duplamente. Envolvida no jogo, a ciência social sofre os seus constrangimentos e produz efeitos, de certo, limitados. O analista faz parte do mundo que ele procura objetivar e a ciência que ele produz é apenas uma das forças que se defrontam nesse mundo. A verdade científica não se impõe por si mesma, ou seja, apenas pela força da razão argumentativa, nem sequer no campo científico. A sociologia é socialmente fraca e tanto mais, sem dúvida, quanto mais científica for. Os agentes sociais, sobretudo quando ocupam posições dominantes, não são apenas ignorantes, ignoram deliberadamente. Por exemplo, a análise científica da televisão permite observar um confronto frontal entre os detentores do poder temporal sobre esses universos e a ciência que mostra a verdade. A sociologia só pode esperar o reconhecimento unânime se atrair as ciências da natureza, cujo objeto não é, ou é muito pouco, uma questão de lutas sociais fora do campo, está voltada a ser contestada, controversa. 1. Objetivar o sujeito da objetivação. A reflexividade não é apenas a única maneira de sair da contradição que consiste em reivindicar a crítica relativizante e o relativismo quando se trata das outras ciências, ao mesmo tempo que se mantém ligada a uma epistemologia realista. É entendida como o trabalho pelo qual a ciência social, tornando-se a si mesma como objeto, se serve das suas próprias armas para se compreender e se controlar. A reflexividade é um meio particularmente eficaz de reforçar as hipóteses, de se aceder à verdade ao reforçar as censuras mútuas e ao fornecer os princípios de uma crítica técnica que permite controlar de forma mais atenta os fatores suscetíveis de alterar o sentido da investigação. Não se trata de procurar uma nova forma de saber absoluto, mas de exercer uma forma específica de vigilância epistemológica, a mesma que deve efetuar esta vigilância sobre um terreno em que os obstáculos epistemológicos são, primordialmente, obstáculos sociais. A ciência mais sensível aos determinismos sociais pode, com efeito, encontrar em si mesma os recursos que, metodicamente utilizados como dispositivos de disposição crítico, lhe podem permitir limitar os efeitos dos determinismos históricos e sociais. Para que apliquem à sua própria prática as técnicas de objetivação que aplicam às outras ciências, os sociólogos devem converter a reflexividade
numa disposição constitutiva dos seus hábitos científicos, ou seja, uma reflexividade reflexa, capaz de agir não ex post sobre o opus operatum, mas a priori sobre o modus operandi, disposição que interditará, por exemplo, analisar as aparentes diferenças nos dados estatísticos a propósito de diferentes nações, sem questionar as diferenças escondidas entre as categorias de análise ou as condições da recolha dos dados ligados às diferentes tradições nacionais que podem ser responsáveis por essas diferenças ou pela sua ausência. Mas devem previamente fugir à tentação de se conformar à reflexividade a que poderíamos chamar narcísica. Não só pode esta reflexividade se limita muitas vezes a um retorno complacente do investigador às suas próprias experiências, mas também porque é em si mesma o seu fim e não produz qualquer efeito prático. De bom grado, eu classificaria nesta categoria, apesar dos contributos que por si mesma pode dar para um melhor conhecimento da prática científica, a reflexividade, tal como é praticada pelos etnometodólogos, que deve a sua sedução especial ao ar de radicalidade que dá, apresentando-se como a crítica radical das formas estabelecidas da ciência social. Para tentar esclarecer a lógica dos diferentes jogos de codificação, coding games, Garfinkel e Sachs, 1986, observam dois estudantes encarregados de codificar, segundo as instruções estandardizadas, ficheiros de pacientes de um hospital psiquiátrico. Recenseiam as considerações ad hoc que os codificadores adotaram para realizar o ajustamento entre o conteúdo dos ficheiros e a folha de codificação, principalmente termos retóricos como etc., let it pass, one less, e observam que eles utilizam o conhecimento da clínica onde trabalham e de forma mais lata do mundo social para fazer esses ajustamentos. Tudo isto para concluir que o trabalho científico é mais constitutivo do que descritivo ou comprovativo, o que é um modo de questionar a pretensão das ciências sociais à cientificidade. Observações e reflexões como a de Garfinkel e Sachs podem ter pelo menos o efeito de retirar aos estatísticos a sua confiança positivista em taxonomias e procedimentos rotinizados. E percebe-se tudo o que uma concepção realista da reflexividade pode ganhar com análises deste tipo, que, aliás, efetuei inúmeras vezes desde há muito. Isto na condição de se inspirar numa intenção a que se pode chamar reformista, na medida em que assume explicitamente o projeto de procurar na ciência social e no conhecimento que ela pode fornecer, principalmente acerca da própria ciência social, das suas operações e dos seus pressupostos, instrumentos indispensáveis para uma crítica reflexiva capaz de lhe assegurar um grau superior de liberdade relativamente a constrangimentos e a necessidades sociais que pesam tanto sobre ela como sobre qualquer outra atividade humana. Mas esta reflexividade prática só ganha toda a sua força se a análise das implicações e dos pressupostos das operações rotineiras da prática científica se desenvolver numa verdadeira crítica, no sentido de Kant, das condições sociais de possibilidade e dos limites das formas de pensamento que o cientista ignorante dessas condições inclui sem o saber na sua investigação e que realizam sem ele saber. Ou seja, no seu lugar, as operações mais especificamente científicas, como a construção do objeto da ciência. Assim, por exemplo, uma inquirição verdadeiramente sociológica sobre as operações de codificação deveria esforçar-se por objetivar as taxonomias utilizadas pelos codificadores, estudantes encarregados de codificar os dados
ou autores responsáveis pela grelha de codificação, e que podem pertencer ao inconsciente antropológico comum, como as que descobri no questionário do IFOP, Instituto Francês de Opinião Pública, em forma de jogo chinês, analisando em anexo da La Distinction 1979, ou a um inconsciente escolar, como as categorias do entendimento professoral que revelei a partir dos juízos formulados por um professor para justificar as suas notas e classificações, e que, em ambos os casos, podem, então, ser relacionadas com as suas condições sociais de produção. Foi assim que a reflexão sobre as operações concretas de codificação, as que eu próprio realizei nas minhas pesquisas, ou as que foram realizadas pelos produtores de estatísticas e que eu cheguei a utilizar, em especial as pesquisas do INSEE, ou seja, Instituto Nacional de Estatísticas e de Estudos Econômicos, me levou a relacionar as categorias ou sistemas de classificação utilizados com os utilizadores, com os idealizadores dessas classificações e com as condições sociais da sua produção, principalmente a sua formação escolar. A objetivação desta relação fornece um meio eficaz de compreender e controlar os seus efeitos. Por exemplo, não há manifestação mais perfeita daquilo a que chama pensamento de Estado do que as categorias da estatística do Estado, que só revelam seu caráter arbitrário, normalmente disfarçado pela rotina de uma instituição autorizada, quando desbaratadas por uma realidade inclassificável. Como as populações recentemente surgidas, na fronteira incerta entre a adolescência e a idade adulta, ligadas sobretudo ao prolongamento dos estudos e à transformação dos costumes matrimoniais, populações que já não sabemos se são compostas de adolescentes ou adultos, estudantes ou assalariados, casados ou celibatários, trabalhadores ou desempregados. Mas o pensamento de Estado é tão forte, sobretudo na mente dos cientistas de Estado, oriundos das grandes escolas estatais, que o desbaratamento das rotinas classificatórias e dos compromissos que normalmente permitem salvá-las, como todos os equivalentes dos Let It Pass do codificador americano, reagrupamentos, recurso a categorias genéricas, construção de índices, etc., não chegaria para pôr em causa as taxonomias burocráticas garantidas pelo Estado, se os estatísticos de Estado não tivessem a oportunidade de ter encontrado uma tradição reflexiva que só podia ter nascido e crescido no polo da ciência pura, burocraticamente irresponsável das ciências sociais. Deve acrescentar-se, para acabar de marcar a diferença com a reflexividade narcísica, que a reflexividade reformista não é uma questão de apenas uma pessoa e que só se pode exercer plenamente se envolver todos os agentes do campo. A vigilância epistemológica sociologicamente armada que cada investigador pode exercer por sua própria conta só pode ser reforçada pela generalização do imperativo de reflexividade e pela divulgação dos instrumentos indispensáveis para lhe obedecer, o único capaz de instituir a reflexividade como lei comum do campo, que estaria, assim, votado a uma crítica sociológica de todos por todos, capaz de intensificar e duplicar os efeitos da crítica epistemológica de todos por todos. Esta concepção reformista da reflexividade pode, em cada investigador e a fortiori, a escala de um coletivo como uma equipe ou um laboratório, estar no princípio de uma espécie de prudência epistemológica, que permite antecipar as hipóteses prováveis de erro ou, de forma mais lata, as tendências e as tentações inerentes a um sistema de disposições, a uma posição ou a relação entre ambos. Por exemplo, depois de se ler a obra de Charles Solier, 1995, sobre a escolha dos temas de trabalhos, memórias, teses, etc., em filosofia,
Há menos hipóteses de se ser manipulado pelos determinismos ligados ao sexo, à origem social e à filiação escolar que normalmente orientam as escolhas. Ou, do mesmo modo, quando conhecemos as tendências do aluno prodígio para a hiperidentificação maravilhada com o sistema escolar, estamos melhor preparados para resistir ao efeito do pensamento de escola. Outro exemplo, se a maneira de Weber, que fala de, abre aspas, tendências do corpo sacerdotal, fecha aspas, falamos de tendências do corpo professoral, podemos aumentar as hipóteses de escapar à mais típica delas, a tendência para o desvio escolástico, destino provável de tantas leituras de Lector, e de observar de forma completamente diferente uma genealogia, construção escolástica típica que, ao aparentar libertar a verdade do parentesco, impede que se adquira a experiência prática da rede de parentesco e das estratégias destinadas, por exemplo, a mantê-la. Mas podemos ir além do conhecimento das tendências mais comuns e esforçarmos-nos por conhecer as tendências específicas do corpo dos professores de filosofia, ou mais precisamente, dos professores de filosofia franceses, ou, de forma ainda mais exata, dos professores franceses formados nos anos 50, e ter, assim, algumas hipóteses de antecipar destinos prováveis e evitá-los. Do mesmo modo, a descoberta do laço entre os pares epistemológicos descritos por Bachelard e a estrutura dualista dos campos leva-nos a desconfiar dos dualismos e a submetê-los a uma crítica sociológica e não apenas epistemológica. Em suma, a socioanálise do espírito científico, tal como a evoco, parece-me ser um princípio de liberdade, portanto, de inteligência. Um trabalho de objetivação só é cientificamente controlado em proporção da objetivação que se fez previamente sobre o sujeito da objetivação. Por exemplo, quando pretendo objetivar um objeto, como a Universidade Francesa, na qual me incluo, tenho como objetivo, e devo sabê-lo, objetivar toda uma faceta do meu inconsciente específico, que pode ser um obstáculo ao conhecimento do objeto, sendo todo o progresso no conhecimento do objeto inseparavelmente um progresso no conhecimento da relação com o objeto, portanto, no domínio da relação não analisada com o objeto. A polêmica da razão científica de que fala Bachelard pressupõe quase sempre uma suspensão da polêmica no sentido vulgar. Por outras palavras, tenho tantas hipóteses de ser objetivo quanto mais estiver completamente objetivado a minha própria posição social, universitária, etc. E os interesses, principalmente os interesses propriamente universitários ligados a essa posição. Para dar um exemplo da relação dialética entre a autoanálise e a análise que está no centro do trabalho de objetivação, poderia contar aqui toda a história da pesquisa que conduziu ao Homo Academicus, de 1984. Infelizmente, não tive o reflexo reflexivo de fazer um diário de pesquisa e tinha de trabalhar de memória. Mas, para continuar o exemplo da codificação, descobri, por exemplo, que não havia critérios de qualidade científica, à exceção de distinções como as medalhas de ouro, prata ou bronze, demasiado raras para poderem servir de critério de codificação eficaz e pertinente. Por conseguinte, fui levado a construir índices de reconhecimento científico e, ao mesmo tempo, obrigado a refletir não só sobre o tratamento diferente que devia dar às categorias artificiais e às categorias já constituídas na realidade, como o sexo, mas também sobre a própria ausência de princípios de hierarquização específica num corpo literalmente obcecado pelas classificações e pelas hierarquias. Por exemplo, entre os agregados, agrégés, os biadmissibles, os admissibles, os certifiés, etc.
o que me levou a inventar a ideia de sistema de defesa coletivo, um dos elementos do qual é a ausência de critérios de valor científico e que permite aos indivíduos, com a cumplicidade do grupo, protegerem-se dos efeitos prováveis de um rigoroso sistema de avaliação do valor científico. Isso, sem dúvida, porque um tal sistema seria de tal modo doloroso para a maioria dos envolvidos na vida científica que toda gente trabalha como se esta hierarquia não fosse avaliável e que assim que um instrumento de mediação aparece, como a citação index, pode ser rejeitado em nome de diversos argumentos, como o fato de favorecer os grandes laboratórios ou os anglo-saxônicos, etc. Ao contrário do que se passa quando se classifica coleópteros, neste caso classifica-se classificadores que não aceitam ser classificados, que podem até contestar os critérios de classificação ou o próprio princípio de classificação em nome de princípios de classificação dependentes da sua posição nas classificações. Vemos que, pouco a pouco, esta reflexão sobre o que, a partida, é apenas um problema técnico, leva a que nos interroguemos sobre o estatuto e a função da sociologia e do sociólogo, e sobre as condições gerais e particulares em que se pode exercer o ofício de sociólogo. Fazer da objetivação do sujeito da objetivação a condição prévia da objetivação científica é, portanto, não só tentar aplicar à prática científica os métodos científicos de objetivação, como no exemplo de Gramfinkel, mas também esclarecer cientificamente as condições sociais de possibilidade da construção, ou seja, as condições sociais da construção sociológica e do sujeito desta construção. Não é por acaso que os etnometodólogos esquecem este segundo momento, porque, embora lembrem que o mundo social é construído, esquecem-se que os próprios construtores são socialmente construídos e que a construção destes depende das suas posições no espaço social, objetivo, que a ciência deve construir. Recapitulando, o que se deve objetivar não é a experiência feita do sujeito cognoscente, mas as condições sociais de possibilidade, portanto, os efeitos e os limites desta experiência, e entre outros, do ato de objetivação. O que se deve dominar é a relação subjetiva com o objeto, que, quando não é controlada e orienta a escolha do objeto, método, etc., é um dos mais importantes fatores de erro. E as condições sociais de produção dessa relação, o mundo social que fez a especialidade e o especialista, etnólogo, sociólogo ou historiador, e a antropologia inconsciente, que ele envolve na sua prática científica. Este trabalho de objetivação do sujeito da objetivação deve ser feito a 3 níveis. Em primeiro lugar, é necessário objetivar a posição no espaço social global do sujeito da objetivação, a sua posição de origem e a sua trajetória, a sua pertença e as suas adesões sociais e religiosas. É o fator de distorção mais visível, o mais geralmente percebido, e por isso o menos perigoso. Em seguida, é necessário objetivar a posição ocupada no campo dos especialistas e a posição desse campo, dessa disciplina no campo das ciências sociais, tendo cada disciplina as suas tradições e particularidades nacionais, as suas problemáticas reconhecidas, os seus hábitos de pensamento, os seus princípios e evidências partilhadas, os seus rituais e recompensas, as suas limitações em matéria de divulgação de resultados, as suas censuras específicas, sem falar de todo o conjunto de pressupostos inscritos na história coletiva da especialidade, o inconsciente acadêmico. Em terceiro lugar, é necessário objetivar tudo que está ligado à pertença ao universo escolástico,
prestando particular atenção à ilusão da ausência de ilusão, do ponto de vista puro, absoluto, desinteressado. A sociologia dos intelectuais faz descobrir esta forma particular de interesse, que é o lucro com o desinteresse pelo lucro, contra a ilusão de Tawney, Durkheim e Peirce. Haskell, 1984. 2. Esboço para uma autoanálise. Recordei que a análise reflexiva deve ater-se sucessivamente à posição no espaço social, à posição no campo e à posição no universo escolástico. Como, sem se entregar à complacência narcísica, aplicar a si mesmo este programa e fazer a sua própria sociologia, a sua socioanálise, sabendo-se que tal análise não pode ser mais do que um ponto de partida e que a sociologia do objeto que eu sou. A objetivação do seu ponto de vista é uma tarefa necessariamente coletiva? Paradoxalmente, a objetivação do ponto de vista é a mais segura utilização do princípio de caridade ou de generosidade, e corro o risco, ao aplicá-lo, de parecer entregar-me à complacência. Compreender é necessitar, explicar, justificar a existência. Flaubert criticava a ciência social do seu tempo, o fato de ela ser incapaz, abre aspas, de tomar o ponto de vista do autor, fecha aspas. E tinha razão, se entendermos, por isso, o fato de se situar no ponto em que se situava o autor, no ponto que ele ocupava no mundo social e a partir do qual via o mundo. Situar-se nesse ponto significa tomar sobre o mundo o ponto de vista que é o seu, compreendê-lo como ele o compreendia, portanto, no certo sentido, justificá-lo. Um ponto de vista é, em primeiro lugar, uma visão considerada a partir de um ponto particular, de uma posição particular no espaço e no sentido em que o entenda aqui, no espaço social. Objetivar o sujeito da objetivação, o ponto de vista objetivante, significa romper com a ilusão do ponto de vista absoluto, que é o fato de qualquer ponto de vista inicialmente condenado a ignorar-se como tal. Portanto, é também uma visão perspectiva. Todas as percepções, visões, crenças, expectativas, esperanças, etc., são socialmente estruturadas e socialmente condicionadas e obedecem a uma lei que define o princípio da sua variação, a lei da correspondência entre as posições e as tomadas de posição. A percepção do indivíduo A é para a percepção do indivíduo B o que a posição de A é para a posição de B. O hábitus assegura o relacionamento do espaço das posições e do espaço dos pontos de vista. Mas um ponto de vista é também um ponto no espaço, um ponto do espaço onde nos colocamos para ver uma vista, um ponto de vista no primeiro sentido sobre esse espaço. Pensar o ponto de vista como tal é pensá-lo diferencialmente, relacionalmente, em função das possíveis posições alternativas a que ele se opõe, em relação a diferentes aspectos, rendimentos, títulos acadêmicos, etc. E, ao mesmo tempo, é constituir como tal o espaço dos pontos de vista. É o que define de forma muito precisa uma das tarefas da ciência, como objetivação do espaço dos pontos de vista a partir de um novo ponto de vista, que só pode ser tomado pelo trabalho científico, dotado de instrumentos teóricos e técnicos, como a análise geométrica dos dados. Este ponto de vista, que engloba todos os pontos de vista, é, segundo Leibniz, o ponto de vista de Deus, o único capaz de produzir, abre aspas, o geometral de todas as perspectivas, fecha aspas, lugar geométrico de todos os pontos de vista, nos dois sentidos do termo, ou seja, de todas as posições e de todas as tomadas de posição, ponto do qual a ciência só se pode aproximar indefinidamente,
e que se conserva, segundo outra metáfora geométrica, desta vez emprestada por Kant, como focos imaginários, um limite provisoriamente inacessível. Estejamos tranquilos. Este tipo de autossocioanálise não terá nada de uma confissão, e se confissões houver, serão apenas muito impessoais. De fato, como já sugeri, toda investigação em ciências sociais, quando se sabe utilizá-la para esse fim, é uma forma de socioanálise. E isto é particularmente verdade, evidentemente, em relação à história e à sociologia da educação e dos intelectuais. Nunca me esqueço da frase de Durkheim, abre aspas, o inconsciente é a história, fecha aspas. Ora, o ponto de vista que é o meu, só posso constituí-lo como tal e conhecê-lo pelo menos parcialmente na sua verdade objetiva, principalmente nos seus limites, construindo e conhecendo o campo no interior do qual ele se define como ocupando uma certa posição, um certo ponto. Para vos dar uma ideia menos abstrata e talvez também mais engraçada da inversão que consiste em tomar um ponto de vista sobre o seu próprio ponto de vista, em objetivar aquele que, como investigador, faz profissão de objetivar, evocarei um conto intitulado A Man in the Zoo, em que David Garnett narra a história de um jovem que se zanga com a namorada durante uma visita ao jardim zoológico e que, desesperado, escreve ao diretor do zoológico propondo-lhe um mamífero que falta à sua coleção, o homem. É posto numa jaula, ao lado do chimpanzé, com a etiqueta dizendo, abre aspas, Homo sapiens. Esta espécie me foi oferecida por John Cromartie. É favor não irritar o homem com observações pessoais, fecha aspas. Depois de todos estes preâmbulos, vou então fazer em relação a mim próprio um pouco o que fiz com as diferentes correntes de sociologia da ciência que evoquei no início e definir a minha posição diferencial. Vou começar por evocar a posição que eu ocupava no campo das ciências sociais em diferentes momentos do meu trajeto e talvez pelo paralelismo com as outras correntes da sociologia da ciência, no subcampo da sociologia da ciência, na altura em que escrevi o meu primeiro texto sobre o campo científico, no início dos anos 70, ou seja, no momento em que a nova sociologia da ciência ainda não tinha feito a sua aparição, embora as condições sociais que de certo muito contribuíram para o seu sucesso social nos campos estivessem então a constituir-se. Mas não há dúvida de que se deve começar por examinar a posição inicialmente ocupada no campo por volta dos anos 50, a de filósofo formado na École Normale Supérieure, posição de excelência no cume do sistema escolar, numa altura em que a filosofia podia parecer triunfante. De fato, já disse o essencial para as necessidades da explicação e da compreensão da trajetória ulterior no campo universitário, exceto talvez pelo fato de, nesse tempo e nesses lugares, a sociologia, e num grau inferior, a etnologia, serem disciplinas menores e até desprezadas. Mas, para mais pormenores, remeto para a passagem das Meditações Pascalianas, intitulados Confessões Impessoais, de 1999. Outro momento decisivo foi a entrada no campo científico por volta dos anos 60. Compreender, neste caso, é compreender o campo contra o qual e com o qual nos fazemos. É compreender também a distância em relação ao campo e aos seus determinismos, que pode ser dada por um certo uso da reflexividade. Devíamos reler aqui um artigo intitulado Sociologia e Filosofia na França, Morte e Ressurreição de uma Filosofia sem Sujeitos, que escrevi com Jean-Claude Passeran para a revista americana Social Research, Bourdieu e Passeran, 1967. Este texto, embora no estilo enfático da ENS e cheio de chavões retóricos, dizia duas coisas essenciais.
e, penso eu, profundamente autênticas sobre o campo das ciências sociais. Em primeiro lugar, o fato do movimento pendular que tinha levado os alunos formados na ENS nos anos 30, e em particular Sartre e Aron, a reagir contra o durkheimianismo, considerado um pouco totalitário, se ter invertido no início dos anos 60, principalmente sob o impulso de Levi-Strauss e da antropologia estrutural, reconduzindo ao que então se chamava por parte da Spirit e de Paul Ricoeur, uma filosofia sem sujeito. Depois, a partir dos anos 80, tomou outro sentido. Em segundo lugar, o fato da sociologia ser uma disciplina refúgio, submetida ao modelo dominante do cientificismo importado da América por Lars Sarsfield. A sociologia da sociologia teria por efeito e virtude libertar as ciências sociais dos movimentos pendulares deste tipo, que geralmente descritos como fenômenos de moda, são, na realidade, essencialmente efeito de movimentos reacionais dos recém-chegados, que reagem às tomadas de posição dos dominantes, que são também os mais antigos, os mais velhos. Construir o espaço dos possíveis que se apresentava no momento de entrada no campo significa reconstituir o espaço das posições constitutivas do campo, tal como podiam ser apreendidas a partir de um determinado ponto de vista socialmente constituído, o meu, sobre esse campo. Ponto de vista que tinha constituído, através de toda a trajetória social que conduzia à posição ocupada e também através desta posição, a de assistente de Raymond Aron na Sorbonne e de secretário-geral do Centro de Investigações que ele criava na École des Hautes Études. Para reconstituir o espaço dos possíveis, é necessário começar por reconstruir o espaço das ciências sociais, em especial a posição relativa das diferentes disciplinas ou especialidades. O espaço da sociologia está já constituído e o Traité de Sociologie de Georges Gurvitch, que ratifica a distribuição da sociologia entre as especialidades e os especialistas, dá uma boa imagem dele. É um mundo fechado em que todos os lugares estão ocupados. A geração dos antigos ocupa as posições dominantes, que nessa altura são todas elas posições de professor e não de investigador, e de professor na Sorbonne, que, para dar uma ideia das alterações morfológicas que desde então se sucederam, com a multiplicação dos cargos, sobretudo de nível inferior, contava no total com 3 professores de sociologia e de psicologia social, tendo cada um deles um só assistente. Georges Gurvitch, que domina a Sorbonne de forma notoriamente despótica, Jean Stotzel, que ensina psicologia social na Sorbonne e dirige o Centre d'études sociologiques, o IFOP, e controla o CNRS, e por fim Raymond Aron, recentemente nomeado para a Sorbonne, que pela percepção relacional imposta pelo funcionamento em campo, parecia oferecer uma saída para quem queria fugir à alternativa da sociologia teoricista de Gurvitch e da psicossociologia cientificista e americanizada de Stotzel, autor de uma extensa e medíocre compilação de trabalhos americanos sobre a opinião. A geração dos jovens em ascensão, todos à volta dos 40 anos, partilha a investigação e os novos poderes, ligados à criação de laboratórios e revistas, segundo uma divisão em especialidades, geralmente definidas por conceitos de senso comum e claramente repartidas como feudos. A sociologia do trabalho é Alain Touraine, e secundariamente Jean-Daniel Renaud e Jean-René Triaton. A sociologia da educação é Viviane Isambert. A sociologia da religião, François-André Isambert. A sociologia rural, Henri Mendrat. A sociologia urbana,
Paul-Henri Chambard de Laue. A sociologia do lazer, Geoffroy Dumazedier. Havia ainda, sem dúvida, algumas outras áreas menores ou marginais que esqueço. O espaço é balizado por 3 ou 4 grandes revistas recentemente fundadas. A Revue Françoise de Sociologie, controlada por Stoetzel e por alguns investigadores da segunda geração. Raymond Boudon irá dirigi-la alguns anos depois. La Carrière Internationale de Sociologie, controlada por Gurvitch, depois dirigida por Georges Ballandier. Les Archives Européens de Sociologie, fundada por Aron e dirigida por Eric de Dampierre. E algumas revistas secundárias pouco estruturantes, um pouco como Georges Friedman, do lado dos artigos Sociologie du Travail e Études Rurales, que deve citar-se também L'Homme, revista fundada e dirigida por Lévi-Strauss, em que, embora seja dedicada quase exclusivamente à etnologia, exerce grande atração nos recém-chegados, entre os quais eu me incluo. Por aqui se percebe a posição eminente da etnologia e a posição dominada da sociologia no espaço das disciplinas. Dever-se-ia mesmo dizer duplamente dominada. No campo das ciências puras, em que tem dificuldade em fazer-se aceitar. Se o quiser, estamos longe dos tempos de Durkheim, enquanto a etnologia, através de Lévi-Strauss, se esforça por ser reconhecida como ciência legítima, usando especialmente a referência à linguística, então no seu apogeu, e também no campo das disciplinas literárias, em que as ciências humanas continuam, para muitos filósofos, cheias de segurança estatutária e de literatos ciosos de distinção, uns já estabelecidos e outros recém-chegados. Não admira que encontremos nesta disciplina refúgio, muito ou demasiado acolhedora, ou como diz bem Yvette Dassal, abre aspas, pouco intimidante, fecha aspas, um pequeno número de membros da categoria A, que são, antes de tudo, professores que ensinam a história da disciplina e que praticam pouca investigação, e uma massa, de fato não muito numerosa, de membros da categoria B, muito raramente agregados, principalmente de filosofia, e com origens acadêmicas muito diversas. A licenciatura de Sociologia não existia na altura da entrada da segunda geração. Os investigadores que não receberam a formação única e homogeneizante suscetível de lhes dar o sentimento da unidade e que se dedicam, sobretudo, a investigações empíricas, na sua maioria pouco fundamentadas, tanto teórica como experimentalmente, distinguem-se dos historiadores, por exemplo, por todos os indícios de uma enorme dispersão, principalmente em matéria de nível acadêmico, pouco favorável à instauração de um universo de discussão racional. Poder-se-ia falar de disciplina pária. A desvalorização, que no meio intelectual, porém muito ocupado e preocupado com a política, mas muitos envolvimentos, principalmente com o Partido Comunista, são ainda uma forma, certamente bastante paradoxal, de manter à distância o mundo social. Afeta tudo o que diz respeito às coisas sociais. Vem, com efeito, reforçar uma posição dominada no campo universitário. Sobre este ponto, embora a situação pouco tenha mudado, esta descrição continua essencialmente verídica, como testemunha o fato, atestado por inúmeros indícios, da passagem da filosofia para a sociologia ser acompanhada, tanto hoje como no tempo de Durkheim, por uma espécie de degradação, ou ainda o fato de, entre as ideias recebidas mais profundamente enraizadas nas mentes dos filósofos ou dos literatos, haver a convicção de que, seja qual for o problema, é necessário ir além da sociologia ou superar a explicação puramente sociológica, em nome da rejeição do sociologismo. Mas a sociologia também pode ser uma forma de continuar a política por outros meios. Não há dúvida de que é neste aspecto que se opõe a psicologia,
fortemente feminizada no seu recrutamento e na classificação das ciências de Auguste Comte, surge como disciplina do corolário capaz de rivalizar com a filosofia quando se trata de pensar as coisas do mundo na sua globalidade. Raymond Aron, que transportou para a sociologia as ambições totais da filosofia à maneira sartreana, escreveu uma obra intitulada Paz et Guerre entre les Nations, de 1984. Além disso, a referência à América pela qual a sociologia se opõe às disciplinas canônicas, história, literatura ou filosofia, dá-lhe um ar de modernidade. Em suma, é uma disciplina dispersa que, tanto na sua definição social como na população que atrai, professores, investigadores ou estudantes, oferece uma imagem ambígua e até mesmo fragmentada. Dever-se-ia também analisar a relação entre a sociologia e a história, que já não é simples. E para dar mais um indício do estatuto de pária atribuído ao sociólogo, chamaria simplesmente a vossa atenção para o cuidado com que os historiadores se excluem das ciências sociais. E enquanto declaram de tão bom grado a obediência à etnologia, se mantém à distância da sociologia, a qual, tal como os filósofos, vão buscar muitas coisas, principalmente em matéria de instrumentos conceituais. Mas também sobre este ponto, para mais pormenores, remeto para uma conversa que tive há alguns anos com um historiador alemão da Escola dos Análises, Bourdieu, 1995. Para construir o espaço dos possíveis que se engendra na relação entre um hábitos e um campo, é necessário ainda evocar rapidamente, voltarei depois a este ponto, as características do hábitos que importei para este campo. Hábitos que, devido ao meu trajeto social, não era modal no campo filosófico, nem tampouco, sobretudo devido ao meu trajeto escolar no campo sociológico, e que me separava da maioria dos meus contemporâneos filósofos ou sociólogos. Além disso, ao regressar da Argélia com uma experiência como etnólogo, que nas condições difíceis de uma guerra de libertação tinha marcado para mim uma ruptura decisiva com a experiência escolar, fui levado a ter uma visão bastante altiva da sociologia e dos sociólogos, a visão do filósofo que se alia à do etnólogo. Compreende-se que, nestas condições, o espaço dos possíveis que se me oferecia não se podia reduzir ao que me era proposto pelas posições constituídas como sociológicas, tanto na França como no estrangeiro, ou seja, nos Estados Unidos e secundariamente na Alemanha e na Inglaterra. É claro que tudo me levava a recusar deixar-me fechar na sociologia, ou mesmo na etnologia e na filosofia, e a pensar o meu trabalho em relação à totalidade do campo das ciências sociais e da filosofia. O fato de ser aqui, simultaneamente, sujeito e objeto da análise redobra uma dificuldade muito comum da análise sociológica, o perigo das interpretações propostas das práticas, aquilo a que por vezes se chama as intenções objetivas, serem compreendidas como intenções expressas do sujeito agente, estratégias intencionais, projetos explícitos. Quando, por exemplo, relaciono como em bom método, não se pode deixar de fazer os meus projetos intelectuais, particularmente vastos, desconhecedores das fronteiras entre as especialidades, mas também entre a sociologia e a filosofia, com a minha passagem da filosofia, disciplina prestigiada, em que alguns dos meus pares acadêmicos tinham ficado, o que de certo é muito importante subjetivamente para a sociologia, e com desperdício de capital simbólico que daí resultaria objetivamente, isso não significa, no entanto, que as minhas escolhas de objeto ou de método me tenham sido inspiradas de modo consciente ou quase cínico pela intenção de salvaguardar esse capital. O fato de, inicialmente, me pensar como etnólogo, que era uma forma subjetivamente mais fácil de aceitar a despromoção ligada à passagem da filosofia para as ciências sociais, levou-me a transpor para a sociologia
muito do que aprendera como filósofo e etnólogo. Técnicas como a utilização intensiva da fotografia, a que me dedicara na Argélia, métodos como a observação etnográfica ou a entrevista com indivíduos considerados como fonte de informação e não tanto como entrevistados, e, sobretudo, talvez, problemas e modos de pensar invocados pelo politeísmo metodológico que depois fui teorizando pouco a pouco, como a combinação da análise estatística com a observação direta de grupos, no caso de Art Moyen, o que era uma forma de passar para a sociologia, mas para uma sociologia redefinida e enobrecida. Podemos encontrar traços de tudo isto no prólogo do Travailleurs et Travailleurs em Alger, Bourdieu, 1963, ou no prefácio Art Moyen, Bourdieu, Boltansk, Castel e Chamboredon, 1965. Segundo o modelo de Ben David e Collins, que já referi aqui. Não há dúvida do que eram os mesmos princípios sociais, acrescentados à minha formação epistemológica, que me inspiravam a rejeição ou o desprezo da definição científica da sociologia e, em particular, a rejeição da especialização, que, imposta pelo modelo das ciências mais avançadas, me parecia completamente desprovida de justificação no caso de uma ciência debutante como a sociologia. Recordo, em especial, o choque que senti em meados dos anos 60 no Congresso Mundial de Sociologia de Berna, face às divisões injustificáveis da disciplina em Sociologia da Educação, Sociologia da Cultura e Sociologia dos Intelectuais, em que cada uma destas ciências podia ceder à outra os verdadeiros princípios explicativos do seu objeto. Foi assim que, muito naturalmente, pensei ser necessário trabalhar para reunificar uma ciência social falsamente fragmentada, sem, porém, remeter para os discursos acadêmicos sobre o fato social total com que se deleitavam alguns professores da Sorbonne. E tanto nas minhas investigações, como nas publicações que apoiei na coleção Les Sens Communs, que criei nas Editions de Minuit, tentei reunir a história social e a sociologia, a história da filosofia e a história da arte, com autores como Erwin Panofsky e Michael Bachandal, a etnologia, a história e a linguística, etc. Fui assim levado a uma prática científica, pouco a pouco convertida em decisão deliberada, que se pode considerar em certos aspectos como uma espécie de anti-udo, e outros abarca tudo. Catch-all, como se diz de algumas decisões. E encontrei-me assim, sem nunca o querer explicitamente e, sobretudo, sem qualquer intenção imperialista, face à totalidade do campo das ciências sociais. Significa que, mesmo que tenha concebido a formulação explicitamente o seu projeto, recorrendo ao grande modelo durkheimiano, nunca tive a intenção explícita de fazer uma revolução nas ciências sociais, a não ser talvez contra o modelo americano então dominante em todo o mundo, e muito especialmente contra a cisão que ele introduzia e que conseguia impor em todo o universo entre a theory e a methodology, encarnada na oposição entre Parsons e Lazarsfeld, que tanto um como o outro tinham as suas filiais e sucursais de introdutores, tradutores e comentadores na França. E também, mas em outros terrenos, contra a filosofia, que na sua definição social dominante me parecia representar um grande obstáculo ao progresso das ciências sociais. Defini-me, muitas vezes, mesmo aqui, de forma um tanto irônica, como líder de um movimento de libertação das ciências sociais contra o império e a influência da filosofia. Já não tinha paciência para os sociólogos que viam na passagem para os Estados Unidos uma espécie de viagem iniciática
paciência que eu não tivera 10 ou 15 anos antes para os filósofos que se precipitavam para os arquivos inéditos de um Husserl, cujas obras maiores eram ainda, em grande parte, inéditas em francês. Começo pela relação com a sociologia americana, que, na sua expressão mais visível, falo daquilo a que se chamava a tríade capitolina, Parsons, Merton, Lazarsfeld, impunha à ciência social todo um conjunto de reduções e mutilações de que me parecia indispensável libertá-la, principalmente através de um regresso encorajado por Levi-Strauss aos trabalhos de Durkheim e dos Durkheimianos, especialmente Mauss, e também a obra de Max Weber, renovada por uma leitura em ruptura com a redução neocantiana operada por Aron, dois grandes autores que tinham sido anexados e monopolizados por Parsons. Para combater esta nova ortodoxia socialmente muito poderosa, o próprio Aron consagrou 2 anos de seminário a Parsons e Lazarsfeld. Ensinou durante 1 ano aos sociólogos franceses reunidos por Boudon e Lecuyer, mas não a todos. Havia pelo menos uma exceção: os rudimentos da metodologia que a verdadeira multinacional científica que ele criara impunha com sucesso em todo o universo. Era necessário recorrer a estratégias realistas e rejeitar 2 tentações complementares, com auxílio da sociologia e, em particular, de um trabalho como o de Michel Pollack, de 1979, sobre, abre aspas, Paul Lazarsfeld, fundador de uma multinacional científica, fecha aspas. Por um lado, a submissão pura e simples à definição dominante da ciência; por outro, o encerramento na ignorância natural que conduzia, por exemplo, à rejeição a priori dos métodos estatísticos associados ao positivismo norte-americano, posição cujo defensor mais notório era, sem dúvida, Lucien Goldman, juntamente com alguns marxistas que consideravam suspeita, a priori, qualquer referência a Max Weber ou à literatura anglo-saxônica, que em geral conheciam pouco. Foi, entre outras coisas, contra este encerramento nacional, politicamente encorajado e reforçado, que eu quis, com a coleção L'Essence Commune, da Edition de Minuit, e depois com a revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, abrir as portas aos grandes investigadores estrangeiros clássicos, como Cassirer, ou contemporâneos, como Goffman, Labov, etc. Na luta contra a ortodoxia teórica e metodológica que dominava o mundo científico, tentei encontrar aliados na Alemanha, mas o fosso entre os teóricos escolásticos, a escola de Frankfurt, Habermas e depois Luhmann, e os empiristas submetidos à ortodoxia americana era, e continua a ser, muito largo, praticamente intransponível. Havia, no meu projeto, tal como expliquei a amigos alemães, uma intenção política mais específica. Tratava-se de criar uma terceira via realista, capaz de conduzir a uma nova maneira de fazer a ciência social, tomando as armas do adversário, estatísticas principalmente, mas também havia na França uma grande tradição com o INSEE, onde aprendi muito, para as virar contra ele, reativando tradições europeias deturpadas e deformadas pelas suas retraduções americanas, Durkheim e os Durkheimianos, maioritariamente reeditados na coleção Licence Commune. Weber, depurado por uma releitura ativa, ou mais exatamente, por uma interpretação livre que o desembaraçava simultaneamente de Parsons e de Aron, Schutz e a fenomenologia do mundo social, etc. E para fugir assim à alternativa representada pela oposição entre os simples importadores de métodos e conceitos duvidosos e os marxistas ou aparentados, bloqueados na rejeição de Weber e da sociologia empírica. Nesta perspectiva,
em política de tradução era um elemento capital. Penso, por exemplo, em Labov, cuja obra, a presença ativa, serviram de base ao desenvolvimento, na França, de uma verdadeira sociolinguística, renovando a tradição europeia de que ele próprio era originário. Isso com a ambição de encontrar uma base internacional para esta nova ciência, por uma ação pedagógica voltada especialmente para a Hungria, que se libertava lentamente do materialismo dialético de cariz soviético, e descobria a estatística, principalmente da pobreza, para a Argélia, que nesse tempo era uma referência das lutas do terceiro mundo, e para o Brasil. Mas me opunha resolutamente à filosofia, ou seja, tanto aos filósofos de instituição empenhados na defesa da agregação e dos seus programas arcaicos, e, sobretudo, à filosofia aristocrática da filosofia, como casta de essência superior, como a todos os filósofos que, apesar do seu espírito anti-institucional e apesar, em relação a alguns, de uma ruptura manifesta com as filosofias do sujeito, continuavam a professar o desprezo de casta pelas ciências sociais, que era uma das bases do credo filosófico tradicional. Penso em Althusser, que evoca as ciências ditas sociais, ou em Foucault, que classifica as ciências sociais na ordem inferior dos saberes. Não podia deixar de sentir uma certa irritação face ao que me parecia um jogo duplo dos filósofos que se apoderavam do objeto das ciências sociais, ao mesmo tempo que se esforçavam por esminar o fundamento. A resistência que decidia opor à filosofia não era inspirada por qualquer hostilidade para com esta disciplina, e foi ainda em nome de uma elevada ideia da filosofia, demasiado elevada talvez, que tentei contribuir para uma sociologia da filosofia, capaz de dar muito à filosofia, desembaraçando-a da filosofia dóxica da filosofia, que é um efeito das limitações e das rotinas da instituição filosófica. É, sem dúvida, a situação muito singular da filosofia na França, consequência, nomeadamente, da existência absolutamente única de um ensino de filosofia nos últimos anos do ensino secundário e da posição dominante da filosofia nas hierarquias escolares, que explica a força particular da subversão filosófica surgida na França nos anos 70. Dever-se-ia propor aqui um modelo análogo ao que invoquei para explicar a força excepcional do movimento de subversão anti-acadêmico que surgiu na França com Manet e os impressionistas, em reação contra uma instituição acadêmica toda poderosa, e a ausência, pelo contrário, de tal movimento na Inglaterra, devido à ausência de uma semelhante concentração de poderes simbólicos em matéria artística. Mas o movimento dos filósofos franceses que ascendem à celebridade nos anos 70 deve a sua ambiguidade ao fato de a revolta contra a instituição universitária se combinar com uma reação conservadora contra a ameaça que a ascensão das ciências sociais, principalmente através da linguística e da antropologia estruturalistas, constituía para a hegemonia da filosofia. Analisei mais em pormenor o contexto social da relação entre a filosofia e as ciências sociais em Homo Academicus e, especialmente, no prefácio à segunda edição desta obra. Como, devido ao trajeto escolar que os conduzia ao topo da instituição universitária, no momento em que esta entrava numa profunda crise, estavam animados por um espírito anti-institucional particularmente forte contra uma instituição particularmente rígida, fechada e opressiva. Os filósofos franceses dos anos 70 corresponderam de modo providencialmente adaptado, sem evidentemente o ter procurado as expectativas geradas pela Revolução de 68. Revolução específica que levou a contestação político-intelectual para o campo universitário. Feyerabend em Berlim e Kuhn nos Estados Unidos foram assim utilizados para dar voz a uma contestação espontânea da ciência. Mas além disso, obcecados pela conservação
da sua hegemonia relativamente às ciências sociais, retomavam, paradoxalmente, por sua conta, radicalizando-a numa estratégia muito semelhante à de Heidegger, que ontologizava o historicismo. Bourdieu, 1988. A crítica historicista da verdade e das ciências. Os anos 70 marcam uma súbita inversão da discussão do mood filosófico dominante. Até então, a filosofia, pelo menos anglo-saxônica e até continental, aspirava à lógica, ambicionava construir um sistema formal unitário fundado na análise das matemáticas de Russell. A filosofia analítica, o empirismo lógico de Hempel, Carnap e Reichenbach, grandes admiradores do espírito de Wittgenstein no Tractatus, e também a fenomenologia que seguia Frege na rejeição de qualquer concessão ao historicismo e ao psicologismo, todos expressavam a mesma vontade de estabelecer um fosso muito profundo entre as questões formais ou lógicas e as questões empíricas, pensadas como não racionais ou até irracionais. Erguiam-se especialmente contra a genetic fallacy, que consiste em misturar considerações empíricas com justificações lógicas. Esta conversão coletiva, espécie de vingança sem quartel, da genetic fallacy, simbolizada na França pela passagem de Correille e Villemin para Foucault e Deleuze, faz surgir o apego às verdades formais e universais como antiquado e até um tanto reacionário, comparado com a análise de situações histórico-culturais particulares, ilustrada pelos textos de Foucault, que, reunidos sob o título Power, Knowledge, moldaram a sua forma americana acerca da viragem dos anos 70 nos Estados Unidos, pode ler-se Stephen Tolmin, 1979. Seria fácil demonstrar que, embora enraizada na filosofia mais aristocrática da filosofia, esta transformação do espírito filosófico está diretamente associada no seu estilo e objetos às experiências e influências do maio de 68, que dão a descobrir aos filósofos a filosofia, a política ou, como gostam de dizer, o político. Penso que esta análise, por muito simplista que seja, permite perceber, e a mim, em primeiro lugar, que a minha posição foi constantemente ambígua relativamente àqueles que o radicalismo de Campos classificava globalmente na categoria genérica dos pós-modernos. Os que se interessam pela recepção encontram, de certo, neste desfazamento a chave do acolhimento dado à minha obra nos Estados Unidos. Será ele moderno ou pós-moderno, sociólogo ou filósofo, ou secundariamente etnólogo ou sociólogo, ou até de direita ou de esquerda, etc. Bourdieu, 1996. Tendo trocado a filosofia pela sociologia, transição, traição, que do ponto de vista dos que se conservam apegados ao título de filósofo, faz uma diferença, toto, caelo, eu podia apenas, enquanto cientista de ambição, manter-me enraizado na visão racionalista. Isso em vez de utilizar, como Foucault ou Derrida, as ciências sociais para as reduzir ou destruir, exercendo-as sem o dizer e sem pagar o preço de uma verdadeira conversão às exigências da investigação empírica. Fortemente enraizado numa tradição filosófica hard, Leibniz, Russell, Cassirer, História e Filosofia das Ciências, etc., e não tendo ido para a sociologia por uma escolha negativa, Georges Canguilhem, e quem apresentei um tema de tese, depois abandonado, prepara-me uma carreira de filósofo segundo o modelo da sua. Um cargo de professor de filosofia em Toulouse, associado a estudos de medicina. Não estava inclinado para condutas compensatórias do tipo das que levam alguns, menos seguros, sociólogos ou historiadores, a imitar os filósofos.
Fiel a esta espécie de aristocratismo da recusa que caracterizava para mim Canguilhem, esforcei-me metodicamente por deixar em notas ou em incisos as reflexões que se poderiam chamar filosóficas. Penso, por exemplo, numa das raras discussões explícitas que dediquei a Foucault e que foi relegada para a nota final de um artigo obscuro da revista Études Rurales, de 1989, em que retomava a investigação que eu tinha levado a cabo há 30 anos sobre o celibato entre os camponeses. Ao reivindicar sempre fortemente o título de sociólogo, eu excluía absolutamente de forma consciente, a custo de uma perda de capital simbólico completamente assumida, as estratégias muito difundidas de jogo duplo e de lucro duplo. Sociólogo e filósofo, filósofo e historiador, que devo confessá-lo, me eram profundamente antipáticas, entre outras razões, porque me pareciam anunciadoras de uma falta de rigor ético e científico. Bourdieu, 1996. Compreende-se que, na mesma lógica, eu não podia entrar nos debates sobre a ciência tal como se apresentavam nos anos 70. De fato, tendo muito naturalmente encontrado, enquanto sociólogo, o problema do enraizamento social da ciência que os outros só descobriam indiretamente, limitei-me a exercer o meu ofício de sociólogo, ao submeter a ciência e o campo científico, para mim, um objeto como os outros, a não ser por me ter dado a oportunidade de enfrentar um dos pilares da tríade capitolina, Robert Merton, a uma análise sociológica, em vez de ajustar contas com a ciência social, como farão os filósofos pós-modernos, e com estilos diferentes, todos os novos filósofos sociólogos da ciência. Não é necessário recorrer a meios de ruptura extraordinários, com uma referência tão equívoca quanto dignificante a Wittgenstein, para submeter a crítica sociológica às visões logicistas e cientificistas. Também não há necessidade de rupturas ostensivas com a tradição racionalista a qual me ligava a minha formação, História e Filosofia das Ciências, e a minha orientação filosófica, e também a minha posição de investigador. E não deixaria de me apoiar em Bachelard e na tradição francesa da epistemologia, no meu esforço para fundar uma epistemologia das ciências sociais numa filosofia construtivista da ciência, que antecipa Kuhn, mas sem cair pura e simplesmente no relativismo dos pós-modernos. Tal como na minha análise do campo científico. A ruptura que me parece impor-se com a visão indígena da ciência, mais ou menos revezada pela visão cientificista mertoniana, não conduz nem a um questionamento nem a uma legitimação da ciência, nomeadamente social. E a minha posição de dupla recusa, nem Merton, nem Bloor Collins, nem relativismo nihilista, nem cientificismo, irá colocar-me, mais uma vez, numa posição ambígua nos debates dos novos sociólogos da ciência, que eu ajudei a lançar. Esta tomada de posição, aparentemente neutra e prudente, deve também, sem dúvida, muito às predisposições individuais que conduzem à recusa da postura heróica, revolucionária, radical, ou melhor, radical chic, em suma, do radicalismo pós-moderno identificado com a profundidade filosófica, tal como, em política, a rejeição do esquerdismo, ao contrário de Foucault e Deleuze, mas também do Partido Comunista ou de Mao, ao contrário de Althusser. E não há dúvida de que é ainda pelas predisposições individuais que se deve explicar a antipatia que me inspiram os fraseadores e os artífices e o respeito que tenho pelos cientistas da prova, para falar como Bachelard, e por todos aqueles que hoje, na sociologia e na história da ciência, perpetuam sem alvoroço a tradição da filosofia e da história das ciências inaugurada por Bachelard, Canguilhem, Coiré ou Vuillemin. Mas também todas estas recusas tenham apenas como fundamento a intuição
que estas atitudes e posturas ultra-radicais mais não são do que a inversão de posições autoritárias e conservadoras ou cínicas e oportunistas. Intuição que foi amplamente confirmada pelas flutuações de tantas trajetórias ulteriores ao sabor das forças do campo, como, por exemplo, a passagem do tudo é político para o tudo é moral, podendo a constância do hábitos manifestar-se pela inversão das tomadas de posição quando se inverte o espaço dos possíveis. Poderia analisar aqui, entre outras, todo tipo de inversões à primeira vista surpreendentes, como as passagens de Heidegger para Wittgenstein, ou o mal-entendido dos altusserianos sobre o Círculo de Viena e a filosofia austríaca, que, para quem tem pouca idade e memória, evocam precisamente o tratamento dado a Heidegger pelos marxistas chiques, sem falar das reviravoltas políticas que costumamos chamar espetaculares e que conduziram tantos contemporâneos do ultrabolchevismo para o ultraliberalismo, moderado ou não, num social-liberalismo muito oportuno e oportunista. Seria necessário um bom método examinar o estado atual do campo da sociologia e do campo das ciências sociais para poder compreender os trajetos individuais e coletivos, em especial o trajeto do grupo de investigação por mim dirigido, ligados às alterações das relações de forças simbólicas no interior de cada um desses dois campos e entre eles, distinguindo bem as duas espécies de capital-poder científico. Pode dizer-se, pelo menos, que a posição da sociologia no espaço das disciplinas transformou-se profundamente, assim como a estrutura do campo sociológico, e que é, certamente, aquilo que me dá a possibilidade de dizer o que digo, e que não poderia ter dito há 30 anos, ou seja, nomeadamente o projeto de transformar o campo que, na época, teria parecido insensato, ou, mais precisamente, megalomano e redutível às particularidades de uma pessoa singular. Ainda se nota algo de tudo isso quando se caracteriza o grupo de investigação que eu construí, o Centre de Sociologie Européenne, como uma seita, por não se compreender e aceitar a intenção global de um projeto científico coletivo, cumulativo, que integra os conhecimentos teóricos e técnicas da disciplina numa lógica semelhante à das ciências da natureza, e que se funda num conjunto comum de opções filosóficas explícitas, sobretudo no que respeita aos pressupostos antropológicos implicados em qualquer ciência do homem. Dever-se-ia também considerar o meu trajeto nesse campo, levando em conta, para evitar a utilização um tanto simplista que geralmente se faz do conceito de mandarim, ele próprio bastante simplista e socialmente pouco adequado, o caráter específico da posição do Collège de France, a menos institucional ou a mais anti-institucional das instituições universitárias francesas, que, como demonstrei em Homo Academicus, de 1984, é o lugar dos heréticos consagrados. Dever-se-ia examinar o sentido e alcance da revolução que se fez, mas que, embora tenha tido êxito no plano simbólico, pelo menos no estrangeiro, conheceu, ao nível institucional, um insucesso bastante indiscutível que se vê bem no destino do grupo, conjunto unido de indivíduos relegados para posições universitárias, secundárias, marginais ou menores. A dificuldade encontrada na tentativa de fazer escola lembra aquela que, no seu tempo, Émile Durkheim conheceu, que, porém, tinha percebido melhor que não se podia fazer escola sem dominar a escola, e desenvolveu esforços metódicos nesse sentido. Dever-se-ia analisar a função da revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, como instrumento de divulgação autônomo relativamente à divulgação escolar, controlado em grande parte pelos detentores dos poderes temporais, que, como vimos, são fundamentalmente nacionais. Seria necessário, por último, analisar o custo extremo
da pertença prolongada ao grupo, cuja responsabilidade é imputada ao fundador e aos responsáveis do grupo, ao passo que, em grande parte, é efeito de mecanismos sociais de rejeição. Seria certamente outra oportunidade para falar de reprodução interdita. Já adiantei algumas considerações sobre a análise do hábitos, ao invocar várias vezes o papel das disposições socialmente constituídas nas minhas decisões, e em particular nas minhas simpatias ou antipatias por ideias ou pessoas. Não sou exceção à lei social que afirma que a posição geográfica e social de origem desempenha um papel determinante nas práticas, em relação com os espaços sociais, no interior dos quais se atualizam as disposições que ela favorece. O passado social é particularmente embaraçoso quando se trata de teorizar acerca das ciências sociais. E isso, seja ele qual for, popular ou burguês, masculino ou feminino. Indissociável do passado explorado pela psicanálise e retraduzido ou convertido numa vivência escolar a que os vereditos da escola conferem por vezes a força de um destino, continua a pesar durante toda a vida. Sabemos bem, por exemplo, mas sem dúvida um pouco abstratamente, que as diferenças de origem social continuam a orientar durante toda a vida as práticas e a determinar o sucesso social que lhes é atribuído. Mas não foi sem espanto que pude verificar que alguns ex-alunos da École Normale Supérieure, de diferentes origens sociais, embora aparentemente igualados pelo sucesso no mesmo concurso e pela detenção de um título socialmente homogeneizante, pela própria distinção que afirma relativamente a todos os outros, conheceram destinos universitários profundamente diferentes e proporcionais, de alguma maneira, aos seus estatutos iniciais. Bourdieu, 1975. Não me alongarei, porque seria demasiado difícil no quadro de uma intervenção pública sobre as características da minha família de origem. O meu pai, filho de rendeiro que, por volta dos 30 anos, ou seja, pouco antes do meu nascimento, se tornou pequeno funcionário rural, exerceu durante toda a vida o seu ofício de empregado numa pequena aldeia da região de Béarn, particularmente atrasada, embora muito perto de Pau. A menos de 20 quilômetros, os meus camaradas de liceu não a conheciam e gracejavam com esse fato. Penso que a minha experiência infantil de filho de trânsfuga, que reconheci no Nizam, evocado por Sartre, no seu prefácio a Adam Arabier, pesou, sem dúvida, na formação das minhas disposições a respeito do mundo social. Muito próximo dos meus colegas da escola primária, filhos de pequenos camponeses, artesãos ou comerciantes, com quem tinha quase tudo em comum, exceto o sucesso que me distinguia um pouco, estava separado deles por uma espécie de barreira invisível, que se exprimia por vezes em certos insultos rituais contra os lo emplegados, os empregados marginalizados, um pouco como meu pai estava separado, e dava muitos sinais de sofrer isso, como o fato de votar sempre muito à esquerda desses camponeses, e do seu pai e irmão, que ficaram na quinta, que ele ia ajudar todos os anos durante as férias, de quem, porém, estava muito próximo, principalmente pelos serviços assíduos que, com infinita paciência, lhes prestava, e que eram, pelo menos alguns, muito mais abastados do que ele. Deveis pensar que a minha linguagem é muito confusa, mas esta é também uma das diferenças indeléveis. Nem todas as histórias entre aspas, de vida são fáceis e agradáveis de contar, principalmente porque a origem social, sobretudo quando se trata de alguém que, como eu, mostrou a importância desta variável, tende a desempenhar o papel de instrumento e objeto de lutas, de polêmica, e a ser utilizada nos sentidos mais diferentes, mas, quase sempre, para o pior.
Dever-se-ia analisar também a experiência, sem dúvida, profundamente estruturante do internato, através, especialmente, da descoberta de uma diferença social, desta vez invertida, com os citadinos burgueses, e do fosso entre o mundo do internato. Flaubert escreveu algures que quem conheceu o internato com 12 anos sabe quase tudo da vida. Escola terrível de realismo social, em que tudo está já presente, o oportunismo, o servilismo interesseiro, a acusação, a traição, a denúncia, etc. E o mundo da escola, onde reinam valores completamente opostos e professores que, principalmente as mulheres, propõem um universo de descobertas intelectuais e de relações humanas que se podem chamar encantadas. Percebi recentemente que o meu investimento muito profundo na instituição escolar se constituiu, sem dúvida, nesta experiência dual e que a revolta profunda, que nunca me abandonou, contra a escola tal como se apresenta, resulta certamente da enorme e inconsolável decepção produzida em mim pela diferença entre a face noturna e detestável e a face diurna e supremamente respeitável da escola. A mesma coisa pode dizer-se por transposição dos intelectuais. Para evitar alongar indefinidamente a análise, gostaria de voltar rapidamente ao que hoje, no meu pensamento, me parece essencial: o fato da coincidência contraditória da eleição na aristocracia escolar e da origem popular e provinciana. Quase dizia particularmente provinciana, ter estado na origem da constituição de uma clivagem, geradora de todo tipo de contradições e tensões. Não é fácil descrever os efeitos, ou seja, as disposições que este tipo de coincidência oppositorum engendrou. Por um lado, uma disposição rebelde, principalmente a respeito do sistema escolar. Alma mater, bifronte, que, sem dúvida, pode ter sido objeto de uma dedicação excessiva de Oblato. Foi objeto de uma violenta e constante revolta fundada na dívida e na decepção. Por outro, a altivez, a segurança e até mesmo a arrogância do supereleito, levado a viver dos seus feitos como uma criança prodígio, capaz de vencer todos os desafios. Vejo um exemplo paradigmático disto na má partida que Heidegger prega aos kantianos quando lhes retira uma das bases do racionalismo ao descobrir a finitude no centro da estética transcendental. A ambivalência a respeito do mundo universitário e do mundo intelectual que daí resulta faz com que toda a minha relação com esses universos pareça incompreensível ou deslocada, quer se trate da indignação exaltada e reformadora ou a distância espontânea relativamente às consagrações escolares. Penso naquele que se indignava com a reflexividade crítica da minha lição inaugural, sem ver que essa era a condição para tornar a experiência suportável, ou ainda da lucidez sobre os costumes e temperamentos universitários que não se pode exprimir em conversas cotidianas ou em livros. Bourdieu, 1984-1988. Sem passar pela traição daquele que cospe na sopa, ou pior, revela um segredo. Esta ambivalência está na origem de uma dupla distância relativamente às posições opostas, dominantes e dominadas, no campo. Penso, por exemplo, na minha atitude em matéria de política, que me afasta, em simultâneo, do aristocratismo e do populismo, e na atitude rebelde que, fora de qualquer imperativo da virtude cívica ou moral, mas também de qualquer cálculo, me orienta quase sempre para o lado oposto, levando-me a dizer-me ostensivamente weberiano ou durkheimiano, em tempos por volta de 68, em que era bem visto ser marxista, ou pelo contrário, como hoje, a entrar numa espécie de dissidência
bastante solitária, quando toda a gente parece achar mais oportuno aderir à ordem social e socialista. Isso, sem dúvida, em parte, por reação contra as tomadas de posição dos que seguem as tendências de hábitos diferentes do meu e cujo conformismo oportunista me é particularmente antipático, quando assume a forma de um farisaísmo da defesa das boas causas. Não posso deixar de citar aqui Bouverés, em que o meu feitio se reconhece muitas vezes. Musil diz, abre aspas, Musil diz do seu herói, Ulrich, em L'Homme sans qualité, que adorava as matemáticas por causa de todas as pessoas que não as podiam suportar. Comecei por adorar a lógica matemática parcialmente por razões do mesmo gênero, por causa do desprezo e do medo que ela geralmente inspirava aos filósofos que eu conhecia. Fecha aspas, Bouverés, 2001. Mas é no estilo próprio da minha investigação, no tipo de objetos que me interessam e na minha maneira de os abordar, que se pode encontrar, sem dúvida, a manifestação mais clara de um hábito científico clivado, produto de uma conciliação dos contrários que tende, talvez, a reconciliar os contrários. Penso no fato de investir grandes ambições teóricas em objetos empíricos geralmente muito triviais. A questão das estruturas da consciência temporal a propósito da relação dos subproletários com o futuro, as questões rituais da estética, principalmente kantiana, a propósito da prática fotográfica vulgar, a questão do fetichismo a propósito da alta costura e do preço dos perfumes, o problema das classes sociais a respeito de um problema de codificação, que são outras tantas provas de uma maneira simultaneamente ambiciosa e modesta de fazer ciência. Talvez o fato de ser oriundo das classes, por vezes chamadas modestas, forneça, neste caso, virtudes que não são ensinadas pelos manuais de metodologia, como a ausência de qualquer desdenho pelas paciências e minúcias da empiria, o gosto pelos objetos humildes. Penso nos artistas que, como Saitor, reabilitam os materiais menos nobres, como o linóleo. A indiferença pelas barreiras disciplinares e pela hierarquia social dos domínios que conduz a objetos desprezados e que encoraja a reunir o mais elevado e o mais baixo, o mais quente e o mais frio, a disposição anti-intelectualista que, intelectualmente cultivada, está no princípio da teoria da prática envolvida no trabalho científico. Por exemplo, no papel atribuído à intuição, e que conduz a uma utilização anti-escolástica dos conceitos, excluindo tanto a exibição teoricista como o falso rigor positivista, o que provoca mal-entendidos com os teóricos e, sobretudo, com os metodólogos sem prática, como este ou aquele que escreve sobre a noção de hábitos. O sentido e o gosto pelos saberes e práticas tácitos que se investem, por exemplo, na construção de um questionário ou de uma folha de codificação. E não há dúvida de que foram as disposições antagônicas de um hábito clivado que me encorajaram a empreender e me permitiram conseguir a transição perigosa de uma disciplina soberana, a filosofia, para uma disciplina estigmatizada como a sociologia, mas importando para esta disciplina inferior as ambições associadas à eminência da disciplina de origem e as virtudes científicas capazes de as concretizar. Ben David e Collins, 1997. Contrariamente ao que exige o imperativo da Wahrheitsfreiheit, a experiência ligada ao social pode e deve ser mobilizada na investigação, na condição de ter sido previamente submetida a um rigoroso exame crítico.
A ligação ao passado que permanece e se manifesta na forma de hábitos deve ser analisada socialmente. Pela anamnese libertadora que favorece a socioanálise, permite racionalizar, sem cinismo, as estratégias científicas. Permite compreender o jogo em vez de o sofrer. Até certo ponto, retirar ensinamentos deles. Por exemplo, tirando partido das revelações que podem ser dadas pela lucidez interessada dos concorrentes ou levando a adquirir consciência dos fundamentos sociais das afinidades intelectuais. É assim que a sociologia da educação pode desempenhar um papel determinante naquilo a que Bachelard chamava, abre aspas, psicanálise do espírito científico, fecha aspas. E não há dúvida de que, no meu trabalho, e não só no domínio da educação, ganhei bastante com a lucidez muito particular de quem se conservava marginal e que, ao mesmo tempo, ascedia aos lugares mais centrais do sistema. Mas esta lucidez alimenta-se constantemente de si mesma, num e por um esforço constante para pedir à sociologia os meios para explorar mais profundamente o inconsciente social do sociólogo. Penso, por exemplo, na análise das categorias do entendimento professoral. Um dos fundamentos desta dimensão da competência científica, e que vulgarmente se chama intuição ou imaginação criativa, deve certamente ser procurado na utilização científica de uma experiência social previamente submetida à crítica sociológica. Devia descrever aqui um pormenor, mas já o fiz recentemente numa intervenção intitulada Participant Objectivation. Esta espécie de experimentação sobre o trabalho de reflexividade que realizei por ocasião da investigação que conduziu ao artigo dos anos 60 intitulado Célibat et Conditions Paysannes, de 1962. Após tomar consciência de que utilizava a minha experiência social primária para me defender da sociologia espontânea dos meus informadores cabilas, resolvi regressar à origem desta experiência e tomá-la como objeto, e descobri assim, a propósito de dois exemplos, por um lado, a noção de Béziat, a vizinhança, o conjunto dos vizinhos, que alguns etnólogos tinham constituído como unidade social, e por outro, a propósito de uma observação de um informador sobre o interesse que se pode ter em tratar por primo, como se dizia no grande século, abre aspas, tornaram-se muito chegados desde há um politécnico na família, desde que há um politécnico na família, fecha aspas. Que o modelo genealógico e as ideias admitidas em matéria de parentesco impedem que se apreenda, na sua verdade, as estratégias de reprodução pelas quais os grupos sobrevivem e o próprio modo de vida desses grupos. Em suma, vemos que uma experiência social, seja ela qual for, e sobretudo talvez quando é acompanhada por crises, conversões e reconversões, pode, na condição de ser dominada pela análise, converter-se de desvantagem em capital. Repeti incessantemente que a sociologia da sociologia não é uma divisão entre outras da sociologia, que temos de nos servir da ciência sociológica adquirida para fazer sociologia, que a sociologia da sociologia deve acompanhar constantemente a prática da sociologia. Mas mesmo que haja uma virtude da tomada de consciência, a vigilância sociológica não basta. A reflexividade só ganha toda a sua eficácia quando se encarna em coletivos que a incorporaram ao ponto de a exercer como reflexo. Num grupo de investigação deste tipo, a censura coletiva é muito forte, mas é uma censura libertadora que faz pensar na de um campo idealmente constituído
que libertaria cada um dos participantes das distorções ligadas à sua posição e disposições. Conclusão. Sei que estou inserido e implicado no mundo que tomo como objeto. Não podia tomar posição, enquanto cientista, sobre as disputas pela verdade do mundo social sem saber que o fazia, que a única verdade é que a verdade é uma questão de lutas tanto no mundo científico, o campo sociológico, como no mundo social, que esse mundo científico toma como objeto. Cada agente tem a sua visão idiosincrática do mundo, visão que ele prende impor, sendo o insulto, por exemplo, uma forma de exercício selvagem do poder simbólico, e a propósito do qual trava as suas lutas de verdade. Ao dizer isto, e ao preconizar a prática da reflexividade, tenho também consciência de estar a oferecer instrumentos a outros que podem aplicá-los a mim para me submeter à objetivação. Mas, ao agir assim, dão-me razão. Como a verdade do mundo social se resume aos conflitos dessa esfera e do mundo sociológico, que está votado à produção da verdade sobre o mundo social, neste, a luta pela verdade é necessariamente infindável, interminável. A ciência social nunca parará de se esforçar para se impor como ciência. A verdade é a relatividade generalizada dos pontos de vista, subtraindo aquele que os constitui como tais ao constituir o espaço dos pontos de vista. Não podemos deixar de pensar numa metáfora que já evoquei. Retirada de Leibniz, consiste em considerar Deus como, abre aspas, o ponto em que coincidem todas as perspectivas, fecha aspas. O lugar em que se integram e se reconciliam todos os pontos de vista parciais. O ponto de vista absoluto a partir do qual o mundo se oferece como espetáculo, um espetáculo unificado e unitário. A vista sem ponto de vista. View from nowhere e from everywhere. De um Deus sem lugar que está simultaneamente em toda parte e em parte nenhuma. Mas este, abre aspas, ponto em que coincidem todas as perspectivas, fecha aspas, mas não é do que o campo onde, como lembrei incessantemente, os pontos de vista antagônicos se enfrentam segundo procedimentos regulados e se integram progressivamente graças ao confronto racional. É um fato que o sociólogo singular, por maior que possa ser o contributo que dê para a estruturação e para o funcionamento do campo, deve ter o cuidado de não esquecer. Tal como também não deve esquecer que se, como qualquer outro cientista, se esforça por contribuir para a construção do ponto de vista sem perspectiva, que é o ponto de vista da ciência, ele está, enquanto agente social, incluído no objeto que toma como objeto e que, a esse título, tem um ponto de vista que não coincide nem com o dos outros, nem com a perspectiva sobranceira e dominante de espectador quase divino que o cientista pode alcançar se cumprir as exigências do campo. Por conseguinte, sabe que a particularidade das ciências sociais impõe que se esforce, como tentei fazer para o caso da dádiva e do trabalho nas Meditações Pascalianas de 1997, para construir uma verdade científica capaz de integrar a visão do observador e a verdade da visão prática do agente como ponto de vista que se ignora como tal e vive na ilusão do absoluto.